onde a gente vai começar com o Júnior C. Na verdade, a gente veio hoje aqui apresentar a nossa nova plataforma, nosso novo conceito dos beats transversais. E a transversalidade, ela vai falar da música em outras indústrias. E nos games, no audiovisual, no varejo e, por que não? E por que não, não? Sim, na medicina, na musicoterapia e na cura. Então, a gente tem um grande amigo que tem uma história de vida que ele, além de tudo, de ter se agigantado, ele dá um poço de conhecimento e sabedoria. E sobre essa relação da música com a cura, Júnior C., primeiro as meninas e os rapazes, deixar o palco. Júnior, bem-vindo. Júnior inicia a nossa reta final, são 4 pitches. Depois, New Dance Order Rock in Rio, apresentação do novo espaço de dance music do festival. 250K, experiência e a inovação na experiência. Tá certo? E, finalizando, Felinto, diversidade, música negra. E aí, é o próprio aqui. Júnior, microfones aí. Alô? Pra caramba. Eu fiz um PDFzinho para poder... Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Claudinho, minha família que está aí, meu pai, minha irmã, minha namorada, que fica escutando toda a loucura que eu invento na minha cabeça. Eu trouxe um PDFzinho aí. Tá, 2 minutinhos para técnica. Também, só para ficar... Como o tempo é curto, queria pedir lá para o pessoal da técnica para já ficar esperto no videozinho que eu quero mostrar para o pessoal. Agradecendo aí a produtora Aquila, que transmite hoje ao vivo. Só passar ali para baixo que tem a minha linha de raciocínio. O programa Diálogos no BRMC. Esse conteúdo todo vai ser distribuído depois nos canais do Brasil Music Conference. Tem um controle, mas eu não... Mais um minutinho, Júnior. Tudo bem? Tem um PDF, né? Um PowerPoint. Eu vou aproveitar aqui só para já contar um pouquinho do que aconteceu comigo nos últimos 3 anos de uma forma bem breve, enquanto não abri o PDF. Para quem não acompanhou, eu fui diagnosticado não. Um cara vestido de branco chegou e falou para mim que eu estava com câncer cerebral maligno e que eu teria de 6 meses a 1 ano de vida. E dentro disso, eu corri atrás de curas na medicina alternativa. E eu acabei encontrando e descobrindo uma série de coisas que foram fundamentais para eu literalmente incorporar e ter dentro de mim esse espírito de cura. E também para entender o que realmente é cura ou não. E a música tem um papel crucial nisso, porque ela me fez conhecer 2 universos. Pode passar para o outro? Aê. Então, a minha loucura foi a seguinte. Eu comecei eu entendi, na minha mente, a música fez com que eu conhecesse 2 mundos. Ela dividiu o meu universo em universo físico e o universo metafísico. E ela ficou nessa conexão entre os 2, e também como um resgate, mas o resgate vocês vão entender mais quando eu entrar na parte da metafísica. Tudo começou pela parte física, que é a parte dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos, o que você toca, o que você enxerga, o que você vê. E a parte metafísica é aquela parte que você sente, que é imensurável, que você não sabe de onde vem, mas é abundante dentro de você. E é interessante que metafísica é uma palavra de origem grega que quer dizer que está além. E começando, a minha história começou nessa parte física, que foi o seguinte. Eu comecei uma pesquisa incessante entre, que nem eu falei, em várias formas que eu poderia encontrar chances. Meu tempo era curto e eu tinha que ser rápido. Então eu acabei conhecendo coisa pra caramba, assim.
E quando uma delas foi a frequência de 432 Hz. A frequência de 432 Hz também é conhecida como a frequência natural do universo, ou também como a frequência do milagre. E quando eu comecei a pesquisar essa frequência, eu vi que ela tinha uma série de coincidências. Mozart afinava a orquestra toda em 432 Hz. O violino Stradivarius, que é o violino com o som mais perfeito do mundo, ele é feito para ser afinado na frequência de 432 Hz. Os instrumentos antigos, gregos e egípcios, eram feitos para ser afinados na frequência de 432 Hz. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Eu peguei, abri o software que eu uso para produzir, coloquei o que é o Ableton Live, aí eu coloquei lá, abri o plugin do afinador e abri o plugin do sintetizador. E aí eu coloquei o afinador para ele me dizer quando o oscilador chegasse na frequência de 432 Hz afinada. Porque lá no oscilador, no afinador, você escolhe a frequência que você quer afinar. E eu tirei de 440 Hz e botei em 432. E na hora que eu fui oscilando o sintetizador e chegou na afinação de 432, eu gravei 1 hora daquele som e levei para o meu médico da medicina alternativa. Eu cheguei lá com ele e eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Eu vi toda uma pesquisa, vi também a pesquisa do Masaru Emoto que mostrava quando ele botava na molécula, quando ele soltava o áudio na molécula da água de 440 Hz, a molécula ficava assim, toda desfigurada. E quando ele botava de 432, ela ficava toda harmoniosa. Eu falei, cara, e a gente é 90 e tantos % de água, velho. Tem alguma coisa aí, esse negócio está ficando... Tem alguma coisa para a gente ver. Aí eu coloquei o fone e falei para ele, mede os meus parâmetros com o fone, eu ouvindo essa frequência. Era o tom puro de 432 Hz. Aí ele pegou, olhou para mim assustado e surpreso, falou assim, cara, seu parâmetro de saúde celular saltou de um nível médio para um nível excelente. Pessoas saudáveis não têm esse nível de saúde celular. Aí ele falou, a gente tem que testar isso em outras pessoas, em outros pacientes. E a gente convidou 14 voluntários e testou a frequência em todos. E muitos tinham de doenças graves, médias, baixas e graves. Todas melhoraram exponencialmente a telomerase, que é a saúde celular, e a integrina, que é a capacidade que o corpo tem de fazer qualquer inflamação, abaixou. Ou seja, a capacidade de inflamação estava lá embaixo e a saúde celular lá em cima, ambiente perfeito. Mas não é isso. Eu tenho pouco tempo aqui, mas em outubro, se eu tiver a oportunidade de falar mais um pouco, eu vou me aprofundar para contar mais para vocês, que é muito interessante. Mas o que não é simplesmente ouvir a frequência e me curei, não é nada disso. É só um instrumento, assim como uma série de outros que ele complementa, mas... foi um estudo muito interessante, foi gerado um boletim enviado para outros médicos da medicina integrativa, e hoje, no ambulatório filantrópico de medicina alternativa, que eu sou voluntário e o Dr. Paulo também, que é meu médico, todos os pacientes já estão usando a frequência e conseguindo ter a oportunidade de se estabilizar para que todas as outras abordagens possam ter... mais eficiência, ela estabiliza o paciente. Isso dá mais tempo para que ele possa se recuperar com as outras coisas, a homeopatia, a acupuntura, e não existe quimio e radioterapia, tá? É integrativa, alternativa. E eu deixo bem claro aqui que eu não acredito em quimio nem radioterapia. Para mim, o efeito colateral de quimioterapia e radioterapia é o próprio câncer. Aí tem um videozinho que eu queria colocar. O que aconteceu? Tudo isso é muito palpável, né? Até que um vídeo mudou muito a minha percepção e fez com que eu desse um salto para um outro universo muito louco, mas que começou a fazer muito sentido quando o assunto se tornou a cura. Esse senhor que vai aparecer
Só um minutinho. Aí, deixa aí que eu quero falar uma coisa. Esse senhor... Peraí. Tem como voltar, por favor? Esse senhor, ele está há 10 anos num asilo para um asilo de pessoas que já estão com uma deficiência mental muito avançada. Ele tem uma demência, há mais de 10 anos ele está nesse asilo. Pode só colocar no comecinho, e o próprio médico fala que ele praticamente não tem reação. Ele está num quadro depressivo, ele não lembra o nome da filha há 10 anos. E aí, segura aí. E aí um médico estava fazendo uma experiência, um neurologista, e ele queria entender quando colocava música para as pessoas, músicas que elas tinham uma memória afetiva, como elas reagiam e se aquilo poderia resgatar alguma coisa na memória delas. Esse cara, ele não reconhece o nome da filha há 10 anos. Pode soltar aí. Olha a reação quando colocaram uma música que ele conhecia. He lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. What was your favorite music when you were young? I guess, Cab Calloway was my number one. Ele não lembrava o nome da filha e lembrou o nome do músico que ele mais gostava. Wanted to marry the eye. What was your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. What does music do to you? It gives me the feeling of love. No matter. Figure right now the world needs to come into music, singing. You got beautiful music in. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, dream. Obrigado. Quando ele falou essa palavra amor, aí eu falei, cara, desse lado aqui, como é que eu vou medir o amor? O amor não tem 4x5, 2x10. O que é o amor? O que é esse sentimento? Eu preciso. É isso que está faltando. É aí que eu preciso chegar, velho. E aí eu comecei a fazer a viagem para um outro universo. Por isso que eu chamo de conexão ou resgate. Porque a música ela te resgata desse universo racional e te leva para um outro lugar que nem você entende. Você só sai cantando e fala que você está tendo sonhos e falando que a música te levou para um universo de amor. E aí, quando eu entrei para esse universo metafísico, que é um universo quântico também, eu comecei a... Tudo isso é baseado numa pesquisa que eu estava procurando para achar a minha cura. Eu tive que entender 3 coisas essenciais: energia, frequência e vibração. É muito louco eu falar isso e eu espero que vocês entendam um exemplozinho que eu criei aqui, mas que eu acho que fica fácil. Eu coloquei aqui um rádio, esse outro aqui são as emissoras, as estações, e essa caveira aqui eu já vou explicar para vocês o que é. Vocês imaginam assim, tudo no universo precisa de energia para funcionar. Você precisa de água e comida, senão em 3 dias você morre. O rádio é a mesma coisa. Se ele não estiver ligado na tomada, ele não tem energia para ligar e mandar para você a estação que você quer ouvir. Ou seja, o rádio recebeu energia. Você sintonizou a frequência que você quer ouvir. A antena mandou para as emissoras o que você quer ouvir. Eu mandei, eu quero ouvir a Jovem Pan, sintonizei a Jovem Pan, ela mandou para as emissoras a Jovem Pan. A antena da emissora mandou, então você quer ouvir a Jovem Pan, toma aqui a Jovem Pan. Até aí, beleza. Você não vai... A emissora, a antena emissora nunca erra. Você pede para ouvir a 100,9, ela não te manda 106,3. Você quer o 0,9, tá bom, toma 100,9. A única coisa que pode interromper essa interferência é uma rádio pirata. Quando normalmente você está viajando, tudo, você está lá escutando uma rádio que você gosta, entra uma frequência que cancela a emissora que você está querendo ouvir. Agora, troca o rádio por você, a rádio pirata pela tua mente e as emissoras pelo universo. Aí que veio o lance na minha cabeça e como eu tinha que me relacionar com tudo. Se você... A única coisa... Aliás, eu tinha que aprender a me relacionar com tudo isso. Ou seja,
O universo é igual a emissora, ele nunca erra. O que você pedir, ele vai mandar. Da forma como você pedir, ele vai mandar. Isso na minha cabeça e nas coisas que eu li, tá? E aí eu falei, cara, então eu preciso ter uma relação interessante com ele, porque assim, eu preciso incorporar o que eu quero. E a única coisa que pode interromper isso é a minha mente. E é aí onde entra o papel da música muito importante para mim. A música, ela entra como uma coisa que te impulsiona. Ela traz de você talvez uma coisa que você não está conseguindo alcançar sozinho. E o que eu comecei a fazer? Eu tinha que incorporar isso. Eu queria trazer essa força. Eu estava morrendo de medo. Eu sentia um cronômetro de 6 meses contando para mim. E eu queria ser rápido, eu queria fazer tudo. E eu fui tentar essa loucura. E aí eu senti assim, cara, eu preciso incorporar essa cura. Eu preciso sentir o poder dela dentro de mim. Eu preciso assumir ela dentro de mim. Porque se eu assumir ela dentro de mim, eu estou conversando com o universo e falando para ele o que eu exatamente quero, mas com atitude. Eu tinha que incorporar isso dentro de mim. Eu tinha que ter a presença disso dentro de mim. Quando eu falo presença, eu não estou falando de estar no momento presente. Eu estou falando de uma presença incorporada. Isso está dentro de você. E aí eu peguei um caderno azul. E eu peguei esse caderno e colocava uma música, que tinha 1 hora, de um cara que chama Stas Stone. Ele é um cara que toca violão, incrível, e por coincidência, ele afina o violão dele em 432 Hz. E também 432 Hz é a frequência do chakra do coração. Era muita coisa interligada com essa frequência. E aí ele começou... Quando começava 1 hora dessa música, eu pegava o caderno azul e começava a escrever: estou curado do câncer, estou curado do câncer, estou curado do câncer, obrigado pela cura do câncer, obrigado pela cura do câncer. Eu pensava assim, cara, não vai adiantar porra nenhuma eu ficar aqui sentado na beira da cama pedindo, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. Eu tinha que ajudar ele me ajudar. Na minha cabeça era assim. E aí eu pegava esse caderno. Nessa 1 hora eu senti uma força absurda. A música me trazia uma coisa inexplicável, onde eu tinha certeza da minha cura, onde eu tinha a presença dela, eu tinha a atitude dela, eu tinha ela incorporada dentro de mim. E a música fazia isso, a música me trazia esse poder, ela fazia com que eu tivesse essa força, essa coragem, e não parasse de escrever. Eu escrevia para aquilo entrar na minha mente de qualquer forma, e a música vindo junto comigo, eu puxava aquilo para dentro. Só que, quando terminava a música, como é que funciona esse relacionamento? Estava eu e o universo batendo um papo, eu cagando de medo também, que poderia acontecer alguma coisa. E aí onde entra a rádio pirata, entrava a minha mente, ela ficava cancelando essa frequência dessa conversa que eu estava tendo com ele. E quanto mais eu fazia isso, mais eu entendia que eu não era só eu. Você não é só seu corpo, você não é só o rádio, você é tudo. Então essa coisa tem que fluir de qualquer forma. E aí eu comecei a entender que por mais que a música me impulsionasse, que ela trouxesse aquela força, eu tinha que trabalhar em outro lugar. Que era o lugar que cancelava essa frequência, era o lugar que atrapalhava tudo isso que era a minha mente. E aí eu tive que aprender a acabar com as minhas limitações, com as minhas crenças, com meus julgamentos, com as minhas raivas. Comecei a perdoar tudo que eu podia na minha vida, para que a música conseguisse me impulsionar e aquilo pudesse se manter e o fluxo se mantesse, para que eu de alguma forma conseguisse a cura nessa coisa que eu estava acreditando que podia me trazer. E aí veio uma coisa muito interessante, porque assim, se isso aqui não tiver silenciado na minha mente, a música vai ser só um paliativo para 1 hora que eu escuto. E aí vem minha conclusão. Eu faço um trabalho voluntário nesse hospital de medicina integrativa, que nem eu falei agora, onde eu tenho a oportunidade de conversar com uma série de pacientes com doenças graves ou não. Inclusive na outra semana foi muito emocionante, porque teve um menino com câncer de pele. Quando eu cheguei lá, ele estava chorando. E aí eu fui conversar com ele, e ele olhou para mim e falou assim: eu
eu só estou aqui acreditando nessa cura toda, nessa loucura toda que está acontecendo, nessas conversas de que a doença não é uma doença, é um mecanismo de cura. Estou me esforçando porque você me inspira. Porque eu vejo você bem. E isso me dá força. E para todas as pessoas, inclusive para ele, quando eu começo a falar de um caminho onde você traz uma autorresponsabilidade, uma autoindagação, era isso que a música fazia comigo. Ela me mostrava que só dependia de mim, que era eu que tinha que mudar, que não estava lá fora, estava aqui dentro. Eu tinha que destruir minhas crenças, eu tinha que destruir meus julgamentos, eu tinha que destruir tudo que atrapalhava essa conexão do fluxo entre a minha incorporação, entre a minha atitude de cura e o que eu ia receber de tudo que eu estava emanando. E eu pergunto para eles o seguinte: todas as vezes que eles têm uma certa dúvida ou que eles se colocam numa posição onde de vítima, eu pergunto para eles o seguinte, eu falo assim: olha, vocês gostariam de curar sua doença agora, continuar a mesma pessoa, os mesmos pensamentos, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos? Eles respondem para mim, todos, a mesma coisa: não. E aí chega a minha conclusão final. A cura é o silêncio. A música é um instrumento, mas a cura é o silêncio. E é muito interessante. Não sei se faz sentido para vocês isso, mas é muito foda uma coisa que eu vou falar agora, porque duas coisas muito interessantes aconteceram no BRMC comigo. Uma delas foi quando eu estava falando com a minha mãinha protetora, e ela falou assim para mim: olha, meu filho, fique tranquilo que eu vejo vitória. No dia seguinte eu recebi do Claudinho um prêmio por agigantamento diante de uma dificuldade. Esse prêmio era uma cabeça. Hoje eu vim aqui falar de cura e amanhã eu faço 32 anos de idade. E vou superar quase 3 de 6 meses que me deram. E é isso, gente. Eu só quero agradecer aqui todo o amor e carinho de vocês e espero que vocês tenham entendido toda essa minha loucura, mas ela faz muito sentido para mim e é assim que eu vivo todos os dias. Obrigado. A cura de um, a cura de todos.